Luiz Barsi é um dos maiores investidores do Brasil. Ele ficou conhecido por construir uma fortuna enorme ao longo dos anos, sem precisar fazer sacrifícios extremos. Uma das estratégias que ele compartilha é a chamada Fórmula dos 20%. Essa fórmula é simples e pode ser usada por qualquer pessoa que queira começar a acumular riqueza sem abrir mão de viver bem hoje. Neste texto, vamos explicar de forma clara como essa fórmula funciona, com exemplos do dia a dia para que qualquer um possa entender e aplicar. A ideia principal da fórmula dos 20% é separar uma parte do que você ganha para investir, de forma consistente e sem complicação. O número 20% não é uma regra rígida, mas um ponto de partida. A lógica é que, se você guardar e investir 20% do seu salário ou renda todos os meses, com o tempo, esse dinheiro vai crescer e trabalhar para você. O mais importante é que isso não exige que você viva com muito menos do que ganha. Você não precisa cortar tudo o que gosta, como sair com amigos, comprar um café ou viajar de vez em quando. A fórmula é sobre equilíbrio, gastar o suficiente para viver bem hoje, mas também guardar uma parte para garantir um futuro mais tranquilo. Vamos entender melhor como isso funciona na prática. Imagine que você ganha R$3.000 por mês. Se aplicar a fórmula dos 20%, você vai separar R$600 todo mês para investir. Os outros R$2.400 ficam para pagar as contas, comprar comida, se divertir e viver a vida. Pode parecer pouco no começo, mas com o tempo, esses R$600 por mês vão se transformar em uma quantia significativa. O segredo está na consistência, guardar todo mês sem falhar. Agora, você pode estar se perguntando, mas como esses R$600 por mês vão virar uma fortuna? A resposta está no poder dos juros compostos. Juros compostos são como uma bola de neve. Quanto mais tempo ela rola, maior ela fica. No começo, o crescimento parece lento, mas com o passar dos anos, o dinheiro começa a crescer de forma acelerada. Por exemplo, se você investir R$600 por mês com um rendimento médio de 10% ao ano, o que é possível com boas ações ou fundos de investimento, em 10 anos você terá cerca de R$120.000. Isso mesmo, R$600 por mês, durante 10 anos, podem se transformar em R$120.000. E se você continuar por 20 anos, esse valor pode chegar a mais de R$400.000. Tudo isso sem precisar ganhar mais ou fazer sacrifícios extremos. Outro ponto importante da fórmula dos 20% é que ela não exige que você seja um expert em investimentos. Luiz Barsi é conhecido por investir em ações de empresas sólidas e que pagam bons dividendos. Dividendos são uma parte do lucro das empresas que é distribuída aos acionistas. Ou seja, além do dinheiro que você investe crescer com o tempo, você ainda recebe uma renda extra periodicamente. Por exemplo, se você investe em uma empresa que paga 5% de dividendos ao ano, a cada R$10.000 investidos, você recebe R$500 por ano, sem precisar vender suas ações. Isso é como ter um aluguel, mas em vez de um imóvel, você recebe de empresas. Para começar a aplicar a fórmula dos 20%, o primeiro passo é organizar suas finanças. Você precisa saber exatamente quanto ganha e quanto gasta por mês. Anote todas as suas despesas: aluguel, luz, água, internet, transporte, alimentação, lazer e qualquer outra coisa que você gaste dinheiro. Depois, some tudo e veja quanto sobra no final do mês. Se você não consegue guardar 20% agora, comece com um valor menor, como 10% ou até 5%. O importante é criar o hábito de guardar uma parte do que você ganha. Um exemplo prático: se você ganha R$2.000 por mês e gasta R$1.800, sobram R$200. Nesse caso, você pode começar guardando R$200 por mês. Com o tempo, tente aumentar esse valor para chegar aos 20%. Se você conseguir economizar em alguma despesa, como reduzir o plano de celular ou cozinhar mais em casa, pode direcionar essa economia para os investimentos. O objetivo é chegar aos 20% sem sentir que está apertando demais o orçamento. Outra dica importante é automatizar seus investimentos.
Isso significa que, assim que receber seu salário, uma parte já vai direto para uma conta de investimentos, antes mesmo que você tenha chance de gastar. Muitos bancos e corretoras oferecem essa opção. Dessa forma, você não corre o risco de esquecer ou de gastar o dinheiro que deveria ser investido. É como se você pagasse uma conta a mais, mas essa conta é para o seu futuro. Agora, vamos falar sobre onde investir esses 20%. Luiz Barsi recomenda ações de empresas sólidas, que tenham um histórico de pagar bons dividendos. Mas se você não entende nada de ações, não se preocupe. Existem opções mais simples, como fundos de investimento ou até mesmo a poupança, embora a poupança não seja a melhor opção para quem quer acumular riqueza no longo prazo. O importante é começar, mesmo que seja com pouco. Com o tempo, você pode aprender mais e diversificar seus investimentos. Um exemplo de como começar. Se você tem R$ 600 para investir por mês, pode dividir esse valor em partes. Por exemplo, R$ 200 em um fundo de investimento, R$ 200 em ações de uma empresa que você conhece e confia e R$ 200 em um título do governo como o Tesouro Direto. Assim você não coloca todo o seu dinheiro em um único lugar, o que reduz os riscos. Com o tempo, você pode ajustar essa divisão conforme for aprendendo mais sobre investimentos. A fórmula dos 20% também ensina uma lição importante. Não adianta ganhar muito dinheiro se você gasta tudo. Muitas pessoas ganham bem, mas vivem sempre no aperto porque não guardam nada. Por outro lado, quem ganha menos, mas consegue guardar uma parte, pode construir riqueza com o tempo. O segredo está em viver dentro das suas possibilidades e não se endividar para comprar coisas que não são essenciais. Vamos ver outro exemplo. Duas pessoas, João e Maria, ganham R$ 5.000 por mês. João gasta tudo o que ganha e até um pouco mais, usando o cartão de crédito. Maria, por sua vez, guarda 20% do salário, ou seja, R$ 1.000 por mês. Depois de 10 anos, João continua com as mesmas dívidas e sem economias. Maria, por outro lado, terá investido R$ 120 mil e com os juros compostos pode ter acumulado mais de R$ 200 mil. Quem está em uma situação melhor? Certamente Maria, porque ela construiu um patrimônio enquanto João só acumulou dívidas. A fórmula dos 20% não é sobre ficar rico rápido, é sobre construir riqueza de forma consistente e sem sofrimento. Não é preciso abrir mão de tudo o que você gosta hoje para ter um futuro melhor. Basta guardar uma parte do que você ganha e investir de forma inteligente. Com o tempo, o dinheiro começa a trabalhar para você e você pode até chegar a um ponto em que os rendimentos dos seus investimentos são maiores do que o seu salário. Isso é liberdade financeira, ter dinheiro suficiente para viver sem depender de um emprego. Para resumir, a fórmula dos 20% é uma estratégia simples e eficaz para acumular riqueza. Ela se baseia em 3 pilares: guardar uma parte do que você ganha, começando com 20%, investir esse dinheiro de forma consistente e deixar o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho. Não é preciso ser um gênio das finanças ou ganhar muito dinheiro para começar. Basta ter disciplina, paciência e começar o quanto antes. Se você ainda não começou a investir, não espere. Quanto antes você começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. Comece com pouco, aprenda no caminho e ajuste sua estratégia conforme for ganhando mais conhecimento. A fórmula dos 20% é uma forma de garantir que você está cuidando do seu futuro sem abrir mão de viver bem hoje. E lembre-se, o maior erro não é começar pequeno, mas não começar nunca. A fórmula dos 20% não é sobre se privar de tudo ou viver como um monge. Muito pelo contrário. Ela é sobre equilibrar o presente e o futuro. Imagine que você ganha R$ 3.000 por mês. Guardar 20% significa separar R$ 600 todo mês para investir. Pode parecer pouco no começo, mas com o tempo, esse dinheiro vai se multiplicar sem você precisar fazer esforço extra. O segredo está na consistência. Não adianta guardar R$ 600 em um mês e no outro gastar tudo porque deu vontade. A ideia é criar o hábito de poupar antes de gastar, como se fosse uma conta fixa igual ao aluguel ou à luz. Assim, você evita a tentação de torrar
tudo no cartão ou em compras por impulso. Outro ponto importante é onde colocar esse dinheiro. Não precisa ser nada complicado. Comece com investimentos simples, como um tesouro direto, que é seguro e fácil de resgatar, ou um fundo de investimento conservador. O objetivo não é ficar rico da noite para o dia, mas sim fazer seu dinheiro render mais do que na poupança, sem correr riscos desnecessários. E aqui vai um exemplo prático. Se você guardar R$ 600 por mês e investir em algo que renda, em média, 0,5% ao mês, um rendimento realista para aplicações seguras, em 10 anos você terá acumulado cerca de R$ 100 mil. Isso mesmo, R$ 600 por mês viram R$ 100 mil, sem você precisar ganhar mais ou fazer mágica. E se você aumentar esse valor aos poucos, conforme seu salário crescer, o resultado será ainda melhor. A fórmula dos 20% também funciona porque ela se adapta à sua vida. Se um mês você não conseguir guardar os 20%, guarde 10% ou até menos. O importante é não desistir. Com o tempo, você vai perceber que poupar se torna um hábito natural, como escovar os dentes. E quando menos esperar, vai olhar para sua conta e ver que aquele esforço pequeno de hoje fez uma diferença enorme no futuro. Não espere ter muito dinheiro para começar. Não espere o momento perfeito. Comece agora, mesmo que seja com R$ 50 ou R$ 100. O que importa é dar o primeiro passo e manter a disciplina. A riqueza não vem de um golpe de sorte, mas de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. E a fórmula dos 20% é a maneira mais simples de transformar essas ações em resultados concretos. A fórmula dos 20% é como plantar uma semente. No começo, você não vê nada acontecendo, mas com paciência e cuidado, aquela pequena ação se transforma em uma árvore forte. Imagine que você guarda R$ 200 por mês. Pode parecer pouco, mas depois de um ano, você terá R$ 2.400. Se esse dinheiro for investido em algo que rende, como uma aplicação segura, em 5 anos, ele pode crescer para mais de R$ 15 mil, dependendo do rendimento. E em 10 anos, pode chegar a mais de R$ 40 mil. Tudo isso sem fazer nenhum esforço extra, apenas mantendo o hábito de guardar uma parte do que você ganha. Muitas pessoas acham que para ficar rico é preciso ganhar muito ou fazer sacrifícios enormes, como viver só de pão e água. Mas a verdade é que a maioria das pessoas ricas chegou lá não por ganhar fortunas de uma vez, mas por administrar bem o que já tinha. Pense em alguém que ganha R$ 3 mil por mês. Se essa pessoa guardar 20%, ou seja, R$ 600, e investir esse valor de forma inteligente, em alguns anos ela terá um patrimônio que muitas pessoas que ganham o dobro não têm. Isso acontece porque ela aprendeu a viver com 80% do que ganha e a fazer o dinheiro trabalhar para ela. Outro ponto importante é que a fórmula dos 20% não exige que você corte tudo o que gosta. Você não precisa deixar de tomar um café com os amigos ou de comprar aquele livro que queria. O segredo está no equilíbrio. Se você gasta todo o seu dinheiro em coisas que não te trazem felicidade duradoura, como compras por impulso, vai sempre se sentir insatisfeito. Mas se aprender a priorizar o que realmente importa, vai perceber que guardar 20% não é um sacrifício, mas sim uma escolha inteligente. Também é comum as pessoas desanimarem quando veem que o dinheiro não cresce rápido. Mas lembre-se, a riqueza é construída aos poucos. Se você olhar para trás daqui a 5 anos, vai se surpreender com o quanto conseguiu acumular. E se começar hoje, daqui a 5 anos, você estará 5 anos à frente de quem decidiu esperar. Não adianta ficar esperando o momento certo, porque ele nunca chega. O momento certo é agora, mesmo que seja com pouco. Por fim, a fórmula dos 20% não é só sobre dinheiro, mas sobre liberdade. Quando você tem uma reserva, deixa de viver com medo do futuro. Se perder o emprego, se ficar doente
ou se surgir uma oportunidade inesperada, você terá uma rede de segurança. E isso não tem preço. Comece pequeno, seja consistente e confie no processo. Com o tempo, você vai ver que a riqueza não é um sonho distante, mas algo que pode ser construído com escolhas simples e disciplinadas. A fórmula dos 20% funciona porque ela respeita um princípio básico da vida. As coisas boas levam tempo. Não é mágica, nem promete enriquecer da noite para o dia. É como plantar uma árvore. No começo, você coloca a semente na terra, rega todo dia e não vê resultado imediato. Mas com paciência, aquela sementinha vira um tronco forte, depois galhos e um dia dá frutos. O dinheiro também cresce assim. Imagine que você ganha R$ 3.000 por mês. Se aplicar a regra dos 20%, vai guardar R$ 600 todo mês. Pode parecer pouco, mas em um ano são R$ 7.200. Em 5 anos, sem contar os juros ou rendimentos, você terá R$ 36.000. E se esse dinheiro estiver investido em algo que rende, mesmo que pouco, o valor será ainda maior. O segredo não está em quanto você guarda, mas em fazer isso todo mês, sem falhar. Muita gente acha que precisa ganhar muito para começar a guardar dinheiro. Mas não é assim. Quem ganha R$ 1.500 por mês e guarda 20%, R$ 300, está fazendo mais do que quem ganha 10.000 e não guarda nada. O que importa é o hábito, não o tamanho do salário. Claro que, quanto mais você ganha, mais pode guardar. Mas o importante é dar o primeiro passo, mesmo que seja com R$ 50 por mês. Outro ponto importante é não se comparar com os outros. Cada pessoa tem sua própria jornada. Tem gente que começa a guardar dinheiro aos 20 anos, outros aos 40 e alguns só conseguem depois dos 50. O que faz diferença não é a idade, mas a decisão de começar. Se você tem 30 anos e nunca guardou nada, não adianta se lamentar. O passado não pode ser mudado, mas o futuro sim. Comece hoje com o que você tem e vá ajustando aos poucos. A fórmula dos 20% também ajuda a evitar dívidas desnecessárias. Quando você tem o hábito de guardar uma parte do seu dinheiro, passa a pensar 2 vezes antes de gastar com coisas que não são essenciais. Você começa a perguntar: eu realmente preciso disso? Vale a pena comprometer meu futuro por esse gasto agora? Muitas vezes a resposta é não, e isso faz toda a diferença no longo prazo. Além disso, guardar dinheiro não precisa ser um sacrifício. Não é preciso viver como um monge, cortando tudo o que dá prazer. A ideia é equilibrar. Se você gosta de sair para jantar fora uma vez por semana, pode continuar fazendo isso, desde que não comprometa os 20%. O mesmo vale para viagens, compras ou qualquer outro gasto. A regra é simples. Primeiro, guarde. Depois, gaste o que sobrar. Não o contrário. E se um mês der errado? Se surgir uma emergência e você não conseguir guardar os 20%, não tem problema. A vida é assim, cheia de imprevistos. O importante é não desistir. No mês seguinte, volte a guardar. O que não pode acontecer é transformar uma exceção em regra. Se você falhar um mês, não use isso como desculpa para falhar no próximo. A consistência é o que faz a diferença. Por fim, lembre-se de que a fórmula dos 20% não é só sobre acumular dinheiro, mas sobre construir uma vida mais tranquila. Quando você tem uma reserva, deixa de viver no piloto automático, sempre correndo atrás do próximo salário. Você passa a ter mais controle sobre suas escolhas. Pode aceitar um emprego com salário menor, mas que te faz mais feliz. Pode tirar um tempo para estudar, viajar ou simplesmente descansar. O dinheiro não compra felicidade, mas compra liberdade. E essa liberdade é o que faz valer a pena todo o esforço. Então, se você ainda não começou, comece hoje. Não importa se é 20%, 10% ou até 5%. O importante é criar o hábito. Com o tempo, você vai ver que guardar dinheiro se torna algo natural, como escovar os dentes. E quando menos esperar, vai olhar para trás e perceber que, sem perceber, construiu uma vida muito mais segura e tranquila. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. O momento é agora. E aqui está o segredo que muita gente não conta.
Não é preciso ser rico para começar a investir. Na verdade, é justamente o contrário. Quem começa com pouco é quem aprende a fazer o dinheiro trabalhar de verdade, porque cada centavo conta. Imagine que você guarda 20% do seu salário todo mês. Se você ganha R$ 2.000, são R$ 400 por mês. Pode parecer pouco, mas em um ano são R$ 4.800. Em 5 anos, se você investir esse valor de forma inteligente, pode ter acumulado mais de R$ 30.000, dependendo de onde aplicar. O mais interessante é que, com o tempo, esse dinheiro começa a render sozinho. É como plantar uma semente. No começo, você rega todo dia e não vê resultado. Mas depois de um tempo, a árvore cresce e dá frutos sem que você precise fazer muito esforço. O mesmo acontece com o dinheiro. Quando você investe, ele trabalha para você, mesmo enquanto você dorme, viaja ou passa tempo com a família. Outra coisa importante é não se comparar com os outros. Cada pessoa tem um ritmo, um salário e uma realidade diferente. O que funciona para um amigo ou para um influenciador nas redes sociais pode não funcionar para você. O importante é focar no seu próprio progresso. Se hoje você consegue guardar 5%, ótimo. Se no próximo mês conseguir guardar 10%, melhor ainda. O que não pode é desistir só porque não consegue chegar aos 20% de uma vez. E não precisa complicar. Muitas pessoas ficam paralisadas tentando escolher o melhor investimento e acabam não fazendo nada. Comece com algo simples, como uma poupança ou um fundo de investimento conservador. O mais importante é criar o hábito de guardar dinheiro. Depois, com o tempo, você pode aprender mais e diversificar suas aplicações. Também é essencial ter paciência. Riqueza não se constrói da noite para o dia. É um processo lento, mas que vale muito a pena. Pense em alguém que economiza R$ 500 por mês durante 20 anos. Se esse dinheiro render, em média, 10% ao ano, no final desse período, ele pode ter mais de R$ 300.000. Isso sem contar que, ao longo dos anos, o salário dessa pessoa provavelmente vai aumentar, e ela pode guardar ainda mais. Por fim, lembre-se de que o objetivo não é só acumular dinheiro, mas sim ter uma vida melhor. Dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Ele serve para te dar segurança, conforto e a liberdade de fazer o que você realmente gosta. Se você usar essa ferramenta com sabedoria, vai perceber que a verdadeira riqueza não está só no saldo da conta, mas na qualidade de vida que você consegue construir. Então comece hoje. Não importa o quanto você vai guardar, o importante é dar o primeiro passo e manter a disciplina. Com o tempo você vai ver que pequenas economias se transformam em grandes resultados. E quando menos esperar, vai olhar para trás e perceber que, sem muito sacrifício, construiu uma vida muito mais estável e tranquila. O futuro não é algo que acontece por acaso. Ele é construído dia após dia, com escolhas simples e consistentes. Oi!